Sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. São 24 versículos. Você vai acompanhar comigo a leitura desse texto, mesmo assentado como você está. Nós vamos pregar hoje sobre Cristo, a primícia. Vamos estar falando sobre a festa da Páscoa, mas vamos estar focando Cristo, a primícia, o primeiro fruto. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 24. Você que está sem Bíblia, procure se aproximar de algum irmão que esteja aí com a Bíblia, para você acompanhar a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 24. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos. Mas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa fé, e também é vã a vossa fé. E assim, somos todos considerados como falsas testemunhas de que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e estáis em vossos pecados. Logo, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é por esta causa, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os mais dignos de lástima. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Você pode dar glória a Deus? Sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz, amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais esta vez. Pai, muito obrigado pela porção da tua palavra lida aos nossos corações. Aplica para que nós possamos prosperar na nossa vida como servos teus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, certa vez eu li do grande pregador do século XX, Billy Graham, a seguinte frase: se cremos em algum fato histórico,
temos que crer na ressurreição. É muito interessante que nós estamos vivendo domingo, dito domingo de Páscoa, domingo em que Cristo ressuscitou, e é muito interessante que as pessoas, depois de tantos anos passados, vivem a vida e muitos nem se lembram mais do que estamos celebrando. No comércio, na televisão, aparecem muitas coisas e apenas em alguns noticiários, como aparecem as procissões ou aqueles programas de teatro que mostram a representação da crucificação de Cristo, mas isso se tornou algo muito mais distante, não tão próximo, tão significativo para nós. Esse texto que lemos, o apóstolo Paulo está argumentando. E o apóstolo Paulo tinha uma maneira de argumentar muito contundente. Os irmãos perceberam que ele começa trazendo a antítese para mostrar que, na realidade, Cristo ressuscitou. Ele começa dizendo, não, os mortos não ressuscitam, portanto, Cristo não ressuscitou. E aí ele começa com esse raciocínio da negativa, trazendo para a afirmação. Paulo chega à conclusão dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a nossa vida é vazia. Mas ele diz, mas de fato ressuscitou. E nós somos testemunhas. E ele começa a citar o grande número de pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Ele começa dizendo as mulheres, Pedro, Tiago, depois mais de 500 irmãos. E ele vai relacionando isso e dizendo, portanto, Cristo ressuscitou por causa da palavra dessas testemunhas. E aí ele chega nesse momento tão importante de dizer, Cristo ressuscitou, e ele vai entregar domínio, ele vai entregar o reino ao seu Pai. É interessante que Paulo chega a dizer até como as coisas se darão. Ele diz, Cristo virá como a primícia, como o primeiro, depois daqueles que dormiram. Aqueles que creram em Cristo, que já estiverem mortos na sua vinda, vão ressuscitar para com Ele estar. Que coisa impressionante como é que Paulo vai relacionando isso. E é bom, meu irmão, nós pensarmos dessa forma, porque muitos de nós vivemos a vida e o dia a dia nos consome, e o dia a dia nos envolve, e daqui a pouco nós estamos nas festinhas das crianças na escola, pintando os nossos filhos e netos de coelhinho da Páscoa, estamos comprando e entrando no consumismo e comprando ovos de Páscoa, porque é gostoso, também, mas esquecemos do que estamos tratando. Assim também é durante a época de Natal. E aí alguém pergunta, o que significa Páscoa? Aí as pessoas dizem, a Páscoa é paz, Páscoa é renascimento, mas esquecem de falar do que é Páscoa. Não sabem o que significa. Por isso que nós temos que pregar essas boas novas. E esta manhã, então, eu quero conversar com vocês sobre isso. Sobre Cristo, sobre a ressurreição, sobre a verdade de estarmos aqui. Por isso você está sentado aqui, porque Cristo ressuscitou. Você não está sentado aqui porque é um lugar gostoso de estar, é um lugar bom de estar, mas você está aqui por causa de um homem que veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e hoje está vivo. Por isso que nós estamos aqui. Então vamos conversar primeiro, entendendo que a ressurreição de Cristo foi testemunhada. Interessante, irmãos, hoje na nossa classe lá de preparatória para batismos e de irmãos que vêm para a nossa igreja, de outra igreja ou de outra denominação, a irmã Deise, que estava abrindo a classe, virou para eles e disse assim, você que está aqui hoje, gostaria de testemunhar algum fato nesta semana na sua vida? E teve um irmão lá que disse, eu quero testemunhar, quero falar do que o Senhor fez na minha vida nesta semana. Irmãos, o testemunho é muito importante. Falar aquilo que é uma realidade sua, testemunhar da sua experiência, daquilo que você tem vivido. Vejam, quando eu pedi que os visitantes viessem aqui à frente, aqueles que estiveram durante o Congresso Evangelístico, com dois motivos. Primeiro, para nós nos alegrarmos
com eles. O segundo motivo é para que nós pudéssemos identificar quantos estão aqui, daqueles que durante a semana aceitaram a Jesus e vieram. Interessante que a nossa classe hoje mudou até de lugar, porque ela estava mais cheia do que costumeiramente, porque muitos daqueles visitantes vieram, a classe talvez não tenham podido ficar neste primeiro domingo. Para quê? Para que eles pudessem testificar para mim e para você aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Então isso é importante, o testemunho é muito importante. Quando você tem uma resposta de oração, quando você tem uma experiência, quando você aceitou Jesus, você tem que testemunhar. Na hora dos aniversariantes eu perguntei, alguém quer vir à frente para dizer ao Senhor, olha, muito obrigado por uma dádiva, por aquilo que o Senhor fez na minha vida? Isso é testemunho. Muitos irmãos chegam depois, meu irmão, o que aconteceu? Ah, Deus respondeu a minha oração. Deus fez assim na minha vida. Isso é testemunho. Vejam, 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, diz assim, e este Jesus que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Por derradeiro de todos também apareceu a mim como um filho abortivo, como um abortivo, diz Paulo. Portanto, a ressurreição de Jesus, ela foi testemunhada. Foi um fato asseverado por terceiros, não foi apenas algo contado por alguns que estavam ali. Segundo, sua ressurreição é a argumentação contumaz da pregação, é um dos pilares da verdade. Do verso 11 em diante, Paulo diz assim, então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou ao Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Portanto, irmãos, a ressurreição de Cristo é uma argumentação da pregação. Nós temos que pregar que Cristo ressuscitou. Dizer isso, as pessoas têm que ficarem ouvindo isso sempre. Eu não sei como que você prega, que você fala, Jesus ressuscitou. É interessante, meus irmãos, um pouquinho mais à frente da mensagem, eu vou falar desta argumentação, que nós temos que crer na ressurreição de Cristo. E eu chamo novamente a frase que citei de Billy Graham, que se cremos em qualquer fato da história, temos que crer também na ressurreição. Ontem, eu comecei a ver um filme desses que está passando por aí, e depois eu não aguentei, que o filme é muito longo, eu parei ele. Eu vou assistir o filme em partes, igual a gente vê na televisão, né? Para o intervalo, né? Filme muito longo. Mas o filme começava, numa das partes do filme, uma senhora chega para eles assim, toma aqui o livro que a sua filha trouxe para a escola, porque esse filme está cheio de inverdades. Aí o homem pega o livro, começa a dar uma folheada e vê fotos de fatos de acontecimento da história. E dentre eles, do homem na lua. E a mulher diz assim, isso é uma inverdade. Isso daí fazia parte da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, e os Estados Unidos forjou essa mentira de que o homem foi à Lua para que os russos empreendessem uma campanha de também colocar o homem lá, e com isso eles gastassem muito dinheiro com a corrida espacial. E aí eu achei muito interessante essa questão, porque até hoje isso ainda é discutido, se de fato o homem foi à Lua, não foi à Lua, e é muito interessante isso. Mas o fato é que
história diz que o homem foi à Lua em julho de 1969, e que, com isso, o avanço da tecnologia e muitas das coisas que nós usamos hoje são fruto daquele período da corrida espacial. E Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Paulo está dizendo assim: se você não crê, é vã a nossa fé. Se você não acreditar que Cristo ressuscitou, a sua pregação é infundada. Irmãos, olhem para mim aqui, pastor, pregador há tantos anos, os demais pastores aqui da igreja, pregadores há tantos anos. Nós estamos pregando e não ressuscitou não, pastor, isso daí é cascata. É vã a nossa fé e a vossa fé. Estamos crendo em algo que é infundado. E é isso que Paulo está dizendo. Mas Cristo ressuscitou. E aí, meus irmãos, essa argumentação, ela tem que ser quanto mais na nossa pregação. Nós temos que crer, temos que aceitar e temos que viver assim. Terceira coisa que eu quero comentar com os irmãos a respeito da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi a primeira dos santos. Foi a primeira de todos aqueles que creem, porque Cristo é a primícia e se tornou o primogênito de muitos. Vejam, o verso de número 20 diz assim, 1 Coríntios 15, verso 20. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Veja bem, meus irmãos, Paulo, o apóstolo, diz assim: Cristo foi ressuscitado. Essa é a forma correta de dizer. Ele não ressurgiu, como se a força estivesse nele. Se nós entendemos bem, Paulo diz que por meio de um homem teve que vir a salvação. Vejam, Adão foi criado e Adão pecou. E aí Adão perdeu toda a autoridade que em Gênesis capítulo 1, versos 26, 27 e 28, Deus dera ao homem. Dominar toda a criação. Quando Jesus esteve entre nós, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, jejuou 40 dias, 40 noites, depois ele foi tentado. E o inimigo veio e o tentou. E nos momentos, o diabo vira para Jesus e diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Naquele momento, Jesus diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás. Jesus não argumentou com o diabo o seguinte: não, peraí. Deus criou o homem e colocou o homem lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, e disse para o homem que ele tinha autoridade. Só que o homem perdeu a autoridade por causa do pecado. Salmo 116, verso 15, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu ao homem, mas o homem perdeu. O homem delegou, ele deu um direito legal ao diabo quando ele pecou. E então Jesus, naquele momento da tentação, não diz assim para o diabo: peraí, você está errado. Não, Jesus reconhece que naquele momento o diabo poderia dar, porque o mundo jaz no maligno. Mas Jesus diz assim: olha, eu não vou adorar você, porque somente a Deus eu devo adorar. E Jesus completou a obra. E quando Jesus está ali no Calvário, Jesus expira, entrega o seu espírito a Deus. Eu entendo isso como Eclesiastes, capítulo 12, verso 8. E o espírito volte ao Pai que o deu. E Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Expirou e morreu. E Jesus, morrendo, foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou. Mas quando Jesus foi ressuscitado, diz o texto, Paulo fala que o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo tornará a dar vida aos nossos corpos mortais. E então o Espírito Santo veio e entrou, porque quando Jesus chegou ao céu, e nós aprendemos isso durante essa semana, o Pai entendeu que Cristo tinha o poder de pagar pelos nossos pecados, porque nele não havia pecado. Então o seu sacrifício foi aceito. E então o Espírito Santo vem e ressuscita a Cristo, e a morte foi tragada, vencida.
E então, Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, porque era o dia das primícias. O dia em quando todos trazem o primeiro molho da sua futura colheita abundante, que dará início em Pentecostes, e apresentam ao sacerdote. E aí, Jesus ressuscita, e quando Maria se aproxima de Jesus, querendo abraçar Jesus, diz Jesus para Maria: não me abraces, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Jesus tinha que se apresentar ao Senhor como o Cordeiro Pascal ressurreto, como a primícia, o primeiro fruto, o primeiro a ressuscitar. Por isso que ele precisava se apresentar ao Pai. Maria, não me detenhas, não me abrace, não me segure, deixe-me apresentar ao Pai. E sobe e apresenta-se ao Pai. E então, como em dia de primícias, o primeiro molho foi apresentado. Isso era um ato profético que se fazia anualmente. E aí ele se apresenta diante do Senhor. E ao se apresentar diante do Senhor, há um descortenar. Começa a contar o tempo para que o Espírito Santo pudesse ser derramado, conforme foi em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Aí você entende por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E quando os gregos vêm e lhe perguntam, pedem um sinal, ele diz que o sinal de Jonas lhe será dado, mas na realidade Jesus estava se referindo ao dia de primícias, para que se cumprisse tudo aquilo que nós costumeiramente lemos em Levítico capítulo 23, em Deuteronômio 16, quando Moisés institui aquelas festas bíblicas e diz que primícias é para se apresentar o primeiro molho, para que possa ser abençoada a colheita futura. Então Jesus se apresenta. E aqui Paulo está dizendo, Jesus se apresentou como a primícia, como o primeiro, para que depois ele pudesse se tornar o primogênito. Primeiro porque ele foi o primeiro a se apresentar, primogênito. Primogênito porque depois vieram os outros. Em João capítulo 3, verso 16... eu gostaria que você ressuscitasse comigo, João 3,16. Porque Deus... Amém, você está certinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não o seu único filho, como alguns costumam dizer. Seu Filho unigênito, embora Jesus seja o seu único filho. Mas a palavra usada aqui, unigênito, da mesma espécie, da mesma essência, o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito, da sua mesma espécie. Era o próprio Deus descendo à terra, por isso que Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus no barro, Deus no homem, Deus conosco. E aí, quando, mais à frente, depois da ressurreição, ele deixa de ser o Deus unigênito para ser o primogênito de muitos irmãos. Portanto, nós temos um irmão mais velho que é Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem um irmão mais velho que é Jesus Cristo. Nós não somos filhos unigênitos, mas nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. E aí em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 em diante, Jesus diz assim: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, depois que Jesus morreu e ressuscitou, toda a autoridade é resgatada. Por isso que Jesus diz, agora eu tenho toda a autoridade, agora vocês vão. E a igreja tem essa autoridade delegada. Nós temos a autoridade como o primeiro Adão tinha, nós temos por causa do segundo Adão, que é Jesus Cristo, e nós, como seus irmãos, implantadores do reino aqui na terra, temos esta mesma autoridade para pregar e para sermos autoridade neste mundo. Por isso que você pode fazer o que você faz, porque Cristo se tornou o primogênito de muitos irmãos, e nós somos seus irmãos mais novos. Por isso que a ressurreição de Cristo é um fato tão importante.
quarto assunto que eu quero comentar com vocês. Sua ressurreição abriu a porta para que os santos também ressuscitem na segunda vinda de Cristo. Paulo diz assim no verso de número 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, já foi. Depois os que são de Cristo na sua volta. Cristo vai voltar. Diga para o irmão que está ao seu lado. Cristo vai voltar. O irmão tem me visto pregar muito aqui na igreja sobre alguns assuntos. Dentre essas festas bíblicas e outra, a volta de Jesus. A volta de Jesus. Gosto muito de cantar aquele canto que diz assim, gosto não, gostava. Agora eu não gosto, né? Não canto muito. Jesus virá, Jesus virá. Só do tempo das minhas irmãs, esse, viu, irmã? E todos hão de vê-lo, estarás tu. Por isso que eu gostava de cantar, irmãos. É tão antigo esse cântico, né? Mas ele fala aqui, Jesus virá. Diga para o irmão que está ao seu lado, Jesus virá. E todos hão de vê-lo. Estarás tu pronto? Quando ele vier? Irmãos, é importante nós estarmos prontos para isso. Estarmos prontos porque Jesus vai voltar. E nós temos que crer nisso. E Paulo aqui diz uma ordem. Ele diz, Cristo as primícias, já foi. Depois os santos, quando ele vier. Esta chamada, Paulo diz, esta ressurreição, é chamada de a primeira ressurreição. Isto é, a dos crentes em Cristo Jesus. A dos cristãos, aqueles que creem no Senhor. Os não cristãos, aqueles que não acreditam no Senhor, aguardarão o dia do juízo final. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Então, se você não fizer parte da primeira ressurreição, você vai fazer parte da segunda ressurreição. João diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se uns livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que havia nele, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, no dia do juízo, depois de passar a tribulação, no dia do juízo, aqueles que não forem achados no livro da vida serão jogados no lago de fogo. Vão ressurgir para morrer, para a separação completa e definitiva de Deus. Irmãos, por isso que a gente aqui diz assim, quando a pessoa vem à frente e diz assim, Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Glória a Deus. Onde é que seu nome está escrito, irmão? Esse livro é tão grande, tão cheio, que ele está escrito por dentro e por fora. Então, quando a trombeta soar e Cristo vier, nós vamos ressuscitar com ele. 1 Tessalonicenses, Paulo diz que aqueles que estiverem vivos serão transformados para se encontrar com ele na nuvem. E os mortos ressuscitarão para se encontrar com ele. E aqueles que não foram ficarão para o juízo final. Este argumento é reforçado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Veja, irmãos, há muitas pessoas e há falsos pregadores que dizem, já que você é crente, você pode ficar pecando.
Não, olha o que diz Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Vamos continuar pecando numa vida de iniquidade, fazendo aquilo que entristece o coração? Romanos capítulo 6. De modo nenhum, no verso 2. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vejam, meus amados irmãos, as implicações da ressurreição de Cristo Jesus. Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Temos que crer na ressurreição de Jesus Cristo e que nós seremos com ele ressuscitados por Deus. E um dia estaremos todos juntos. Significa dizer, irmãos, que nós não morreremos mais, mas passaremos da morte para a vida. Quando o nosso tempo aqui chegar, deixa a carcaça velha por aí, que você vai receber um corpo novinho, esbelto. Você que fica se matando em dieta, em academia. Isso é bom porque mens sã em corpo são, né? Mas pode ficar tranquilo, que você vai receber um corpo novinho, glorificado, para morar no céu com o Senhor. Ao pensar nisso, temos que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Não basta apenas nós entendermos, temos que entender no coração, aceitar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia de você entregar, para que você possa ter livre acesso a este lugar, a ressurreição. Temos que viver uma vida que alegre o coração do Pai e que ressalte a nossa esperança e expectativa por esse glorioso dia, quando estaremos com Ele. Temos que crer que tudo que Deus planejou há de se cumprir. Os planos dele para cada um de nós, os sonhos dele para cada um de nós, se tornarão realidade, porque Cristo ressuscitou. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Cristo veio à terra, morreu em nosso lugar, nos substituiu. E hoje podemos estar ao lado do Pai, firmes, sabendo que reuniríamos todos nós com Cristo Jesus. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus por isso? Quero te convidar a ficar de pé. Quero convidar a congregação a cantar um cântico. Cântico hino 101 do cantor cristão. A minha irmã Rosimeire, que está nos visitando hoje pela manhã, está ali junto com seu esposo, irmão Marcos. Ela me disse assim: meu irmão, vamos cantar o hino 101 amanhã? Eu falei, vamos cantar. Porque Cristo já
ressuscitou. Você pode dar glória a Deus? Diga para o irmão que está ao seu lado: Cristo ressuscitou. E você há de ressuscitar também. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Vamos lá, pastora. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, o nosso padecer, aleluia, salvação de graça. Na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora revestiu, aleluia, e pra sempre gratos hinos entoar, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte desmanchar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar nesta manhã. Orar pela sua vida. Orar para que, de fato, você entenda estes dias. Fechando os seus olhos para o que o mundo te mostra. E abrindo para a realidade da salvação em Cristo Jesus. Que você não compactue com o presente século. Por isso que Paulo fala que nós temos que transformar a nossa mente. Que você possa ensinar em casa o significado da ressurreição de Cristo, do domingo de Páscoa. Talvez você esteja aqui nesta manhã e ainda não tenha dado passo de fé, entregando a sua vida a Jesus, para que você faça parte desses que serão salvos, que estarão com seus nomes escritos no livro da vida. Que você saiba de fato o que te espera. Eu quero orar por você também, meu irmão, minha irmã. E talvez esteja dizendo assim: pastor, lá em casa precisa haver ressurreição. Lá em casa precisa haver salvação. Nós estamos vivendo muitos problemas, muitas dificuldades. Queria apresentá-las para que a igreja possa orar por mim. Nós vamos cantar a primeira estrofe novamente, pastora. E enquanto cantamos, você que quer oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você.
Pode sair enquanto nós cantamos a primeira estrofe. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Alguém entre nós quer entregar a sua vida a Jesus? Onde você está, levante uma de suas mãos e diga assim: pastor, eu vim hoje pela manhã para entregar a minha vida a Jesus. Alguém entre nós, levante a sua mão para que nós saibamos aqui embaixo e lá na galeria. Alguém? Deus abençoe. Nós vamos orar agora. Vamos orar. Deus abençoe a sua vida. De fato, a sua casa seja uma casa que prove do Cristo ressurreto, que prove da verdadeira ressurreição, de vidas, de pessoas, de casa transformada e restaurada, onde abrigue a paz, a graça do Senhor. Nós vamos orar também pelos pedidos que estão naquela caixa, que é a caixa deste ano, da aliança com Deus, onde as suas metas nobres estão. Vamos orar pelo seu pedido de oração que está naquela salva de oração. Vamos orar para que você venha fazer parte da escola bíblica dominical. Mês de abril é o mês da escola bíblica, que você venha fazer parte. Estamos começando uma classe fora do domingo, para que aqueles que têm dificuldade possam estar aqui também no domingo. Quero também chamar aqui à frente um casal que quer apresentar os seus filhos, a Aline e o Everton. O Everton trabalha de maneira que não pode estar aqui no terceiro domingo, e ele está aqui hoje. Nós vamos orar com o Everton e com a Aline. Traga o neném aqui à frente. Ah, que bênção. É uma menininha, Esther. Que bênção. Parabéns, Everton. Parabéns, Aline. Esther, tão bonitinha. Vamos estar orando agora. Pai, desta manhã de domingo, primeiro domingo do mês de abril, domingo da ressurreição, Pai, nós te louvamos porque Cristo ressuscitou. Tragada foi a morte. Se estamos aqui é porque Jesus ressuscitou. Pai, esses irmãos vieram à frente dizendo: Senhor, que de fato a ressurreição seja provada na minha casa. Talvez não sejam somente esses, mas muitos de nós não viemos à frente, mas também estamos passando por aperto. Mas Pai, nós queremos provar na nossa vida pessoal que Cristo está vivo, e que o Espírito Santo de Deus está em nós, e que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque o maior dos inimigos foi tragado. Pai, então traz a tua bênção, a tua direção para a vida de cada irmão, para que possam prosperar. Pai, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos pelas nossas metas nobres, para que o Senhor possa responder a cada uma delas segundo o teu querer e a tua vontade. Senhor, oramos pela Aline, pelo Everton e pela Esther, para que o Senhor possa conduzi-los cada vez mais, para que eles possam saber que o Senhor cuida deles a cada instante. Que Esther possa crescer, Pai, sadia, forte e próspera diante de Ti, e que de fato ela também possa ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do teu Espírito sejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre o Israel de Deus ressuscitado, espalhado por esta terra desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Deus os abençoe. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu.